4, baseado nas últimas incidências dos últimos 5 anos. No primeiro lugar, nós temos trauma e fraturas fechadas. Em segundo lugar, ortopedia pediátrica. Em terceiro lugar, lesões nervosas e musculares. E aí, se eu pudesse acrescentar um top 4, eu colocaria lombalgia. E aí eu acabei trazendo uma questãozinha de lombalgia pra gente não sair sem discutir isso. Beleza? Vou desativar aqui os comentários. E aí no final da live eu abro novamente os comentários pra gente ir tirando as dúvidas. E como eu falei, vamos esforçar bastante para tentar responder a dúvida de vocês e tentar passar isso da forma mais clara possível. Vou pedir desculpa que o óculos está refletindo a luz aqui, mas acho que isso não vai atrapalhar não. Então vamos lá. Nosso primeiro CCQ foi de uma questão, inclusive, do Revalida, tá? Que é, tratamos entorse sem fraturas, com repouso, anti-inflamatório e imobilização com tala ortopédica. Gente, as entorses, elas consistem no estiramento ou em rupturas ligamentares causadas por um movimento brusco de uma articulação. O local mais acometido é o tornozelo, justamente porque na região lateral, onde ocorre uma inversão e uma flexão plantar. Perceba que o CCQ fala entorse sem fraturas. Eu não tenho como saber se tem fratura ou não se eu não solicitar um raio-x. Então, a primeira coisa que a gente faz quando chega o entorse no nosso PS, onde a gente está ali atendendo na nossa questão, é solicitar uma radiografia do local cometido. No caso de tornozelo, seria um AP e um perfil, para a gente avaliar a possibilidade de fratura. Excluir a possibilidade de fratura, gente, o tratamento de entorse é conservador. Aquele paciente precisa ter repouso daquela articulação, crioterapia, vai usar anti-inflamatório, analgésico e a gente pode fazer até uma mobilização com tala para garantir o repouso da articulação. O tratamento cirúrgico vai ser em casos assim, muito específicos. Eu nem ia trazer aqui para vocês, mas assim, a título de curiosidade, existe uma classificação para as entorses e o tratamento cirúrgico vai ser feito caso essa lesão seja classificada como grau 3. Ou seja, esquece tratamento cirúrgico, tratamento da entorse é conservador, beleza? E aí vamos para o nosso segundo CCQ, que é síndrome do esmagamento, está relacionada à rabdomiólise. Gente, a síndrome do esmagamento, como vocês devem imaginar, está muito relacionada a um trauma. E por conta de toda a lesão muscular que existe na síndrome do esmagamento, pode sim ocorrer uma rabdomiólise. Nesse momento aqui a gente vai falar um pouquinho de clínica, porque a gente sabe que rabdomiólise pode ser causada por outras coisas, queimadura, choque elétrico, inclusive causas não traumáticas, né, como o uso de drogas. Mas nesse caso especificamente, já que estamos falando de ortopedia, a rabdomiólise pode sim estar relacionada à síndrome do esmagamento. E aí a gente sabe que a rabdomiólise é uma importante causa de injúria renal aguda e a gente precisa saber reconhecer e tratar rapidamente um paciente com rabdomiólise. E aí a queixa é uma queixa bem específica, né, de uma mialgia, uma fraqueza. O paciente tem uma urina escurecida, muitas vezes o relato. E aí a gente vai fazer o que para diagnosticar esse paciente? Confirmar minha suspeita de rabdomiólise. Dosar CPK. E aí nesse caso, quase fecha, né, o martelo de rabdomiólise se a gente tiver um CPK maior que 1000. E aí, a gente vai fazer todo o tratamento da rabdomiólise, né, que é hidratação vigorosa, alcalinização da urina para a gente evitar a acidose e corrigir a hipercalemia. Que isso é outro CCQ dentro de rabdomiólise, que uma das principais complicações da rabdomiólise é a hipercalemia, por conta, né, da reserva de potássio que existe dentro do músculo, que acaba sendo liberado na rabdomiólise. Então, a gente também precisa dosar potássio quando a gente tem uma suspeita de rabdomiólise, beleza? Então, suspeita de rabdomiólise está relacionada à síndrome do esmagamento, dosar CPK e potássio por conta da hipercalemia que pode ocorrer como consequência. E o nosso próximo CCQ também foi tirado de uma questão que caiu no Revalida, relacionada também a trauma, que é o que a gente, nosso top 1. Quer saber que as fraturas do escafoide ocorrem em quedas com o punho em hiperextensão. Gente, essa aqui eu nem vou demorar muito, porque as questões elas são muito objetivas relacionadas a isso. O quadro clássico é: o paciente caiu com o punho em hiperextensão e agora o meu paciente ele tem dor e edema. Pronto, essa é a questão. E aí a questão pergunta qual tipo de fratura que o meu paciente pode ter. E a gente pode marcar sem medo fratura de escafoide.
A fratura de cólis, ela também pode acontecer, né, num trauma com o punho em hiperextensão, mas o acometimento, a fratura vai ser na parte distal do rádio, ou seja, bem diferente do local de acometimento aí de fratura de escafoide, né, já que a fratura é no escafoide. Então, trauma em punho em hiperextensão, com dor e edema, pode ir sem medo em fratura de escafoide, tá? E aí, a questão, gente, é muito isso, é muito objetiva, ela não pede tratamento, diagnóstico, é mais identificar o tipo de fratura associada a esse tipo de trauma, beleza? E o nosso próximo CCQ, se eu pudesse colocar uma bandeirinha vermelha, eu colocaria aqui nesse CCQ, que é relacionada à fratura de fêmur. E aí nós temos várias, né? Fratura da cabeça de fêmur, e eu trouxe pra gente as fraturas de colo de fêmur, que o CCQ é: fraturas de colo de fêmur devem ser tratadas com cirurgia de urgência. Gente, as fraturas de colo de fêmur, elas são de início súbito, que geralmente ocorre após uma queda. E o paciente ele tem dificuldade de andar. E caso tenha ocorrido deslocamento, o nosso paciente ele vai ter uma dor em virilha e ele pode ter encurtamento e rotação externa da perna acometida, né, onde a gente tem a fratura. Só que o colo do fêmur ele é um osso pouco esponjoso, ele tem um periósteo muito fino, o suprimento vascular é pobre, ou seja, eu tenho um maior risco de complicação quando a fratura é em colo de fêmur. E uma das complicações é justamente necrose vascular, por todos esses motivos que eu acabei citando. Então, quando a gente tem fratura de colo de fêmur, o tratamento sempre é cirúrgico. Na verdade, na medicina nem nunca, nem sempre, né? Então, sempre que possível, o tratamento será cirúrgico, sim, pra gente evitar complicações, inclusive muitas das vezes irreversíveis, beleza? Então, fratura de colo de fêmur, muitas das vezes, sempre que possível, será tratamento cirúrgico de urgência, tá? E aí, assim, só para trazer para vocês sobre tratamento. Se tiver deslocamento, a gente vai substituir, né, a cabeça do fêmur, colocar uma prótese. Mas se não tiver deslocamento, a gente vai fazer só uma fixação interna, tá? Não deslocou, a gente só fixa internamente. Bom, e o nosso outro CCQ, também continuando sobre trauma, é saber que a fratura pode levar a uma síndrome compartimental que está acompanhada da piora da dor. O paciente pode ter parestesia, pode ter palidez, pode ter paralisia e pulso ausente. Gente, o que acontece na verdade aqui é um ciclo vicioso. A gente já viu, né, que síndrome do esmagamento pode levar a rabdomiólise, e aqui a gente está vendo que fratura pode levar a síndrome compartimental. Mas espera aí, Isa, como é que acontece, né? Como é que uma fratura vai levar o paciente a ter uma síndrome compartimental? O que acontece na verdade é um ciclo vicioso. A gente tem a fratura, faz a lesão tecidual, a gente tem edema, aumento da pressão compartimental, oclusão de capilar, diminuição da perfusão tecidual e o paciente faz isquemia. E aí, quando ele faz isquemia, ele faz o quê? Lesão tecidual. E aí gera edema, aumento da pressão compartimental, oclusão de capilar, diminuição da perfusão, isquemia e lesão tecidual. E fica nesse ciclo vicioso aí, levando, né, a síndrome que a gente conhece como síndrome compartimental. E aí, como é que eu vou saber que meu paciente está fazendo uma síndrome compartimental? Ele vai ter o que a gente geralmente chama de 5 P's. E o paciente ele vai ter piora da dor. Lembra que o paciente está com a fratura, ele já está com dor. Mas ele vai ter uma piora, assim, inexplicável, desproporcional à fratura que ele estava tendo. Até porque, até o momento, nós estamos manejando aquela fratura. Então, ele vai ter uma piora da dor, desproporcional ao quadro. Ele vai ter paralisia, vai ter parestesia, vai ter palidez daquele membro e muitas das vezes vai ter o pulso ausente, tá? E assim, isso é um detalhe da prática que eu vou trazer aqui pra vocês, é que muitas das vezes a gente já pode ter diminuição da perfusão, mesmo com o pulso presente. Então assim, na vida a gente não espera ter os 5 P's não, mas na questão você vai ver que vai trazer lá bem bonitinho os 5 P's ou 4, assim, vai ficar... Se vocês lembrarem dos 5 P's, vai ficar bem claro na questão que a questão está querendo cobrar isso de vocês. Querendo dizer para vocês que o nosso paciente com fratura agora está evoluindo para uma síndrome compartimental. E aí, assim, como é que a gente vai tratar essa síndrome compartimental ocasionada por uma fratura? Do mesmo jeito que a gente trata todas as síndromes compartimentais. A gente precisa diminuir a pressão. E o que é que a gente vai fazer? Nesse caso, a gente vai liberar a fascia que está segurando aquele compartimento ali, né, daquele membro
acometido. E a gente faz isso através da fasciotomia, né? O diagnóstico precisa, gente, ser super rápido, o tratamento também. Então a gente não pode dar bobeira, o paciente piorou da dor, vamos melhorar a analgesia dele. Não, o paciente piorou da dor, tá muito estranho isso, o paciente já tá medicado, já estamos manejando ali a fratura, vamos lá investigar um pouco mais, reexamina o paciente, né? E aí a gente vai notar, assim, através desse olhar um pouco mais cuidadoso, que o nosso paciente começou a ter esses 5 P's. E a gente precisa tratar rapidamente, porque a partir de 6 horas que se instaurou a síndrome compartimental, as lesões podem ser irreversíveis. Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado e ouvir o nosso paciente, né? Ele vai falar pra gente que a dor tá piorando, ou a gente vai ouvir o paciente começar a gritar de dor, a reclamar bastante. Então, a gente precisa se atentar a isso. Pensar em síndrome compartimental quando houver piora da dor relacionada a uma fratura. E aí lá reexaminar o paciente. E aí eu não sei se vocês sabem. Vocês sabem o que acontece quando a gente não trata uma síndrome compartimental? Qual é o achado que a gente tem? Alguém sabe? Sei que os comentários estão desativados, mas tenta aí responder pra mim. Gente, se a gente não trata a síndrome compartimental, aquela lesão, aquele músculo isquemiado, ele vai ser substituído por tecido fibrótico com deformidades. E esse achado a gente chama de contratura de Volkmann, que tá muito... Quando tiver na prova, né, a gente pergunta assim, qual foi a causa da contratura de Volkmann, pode ir lá e marcar em síndrome compartimental não tratada adequadamente ou não tratada, que isso, nas questões, sempre vai estar relacionado a isso. Então, é isso que acontece, o membro fica com tecido fibrótico, né, fica com contratura, ou seja, a gente imagina se isso acontece na mão. Como é que fica a mão de uma pessoa com contratura, com deformidade? A pessoa perde função. Então, assim, é muito importante, gente, ressalto mais uma vez, porque a gente acaba vendo isso muito no contexto de trauma, o paciente que evolui para síndrome compartimental, e não é sempre, e não é raro, que a gente veja que o paciente evolui com desfecho mais desfavorável possível. Então, se atentar, paciente com fratura, piorou da dor, vão pensar em rabdomiólise, vão pensar em síndrome compartimental. E o nosso próximo CCQ, esse aqui, eu trouxe 5 questões de trauma e fraturas fechadas. Porém, eu sei de uma coisa que cai muito, e essa eu tenho certeza que você viu na sua prática, no seu internato, em algum momento da sua graduação, que é a classificação de Gustilo e Anderson para as fraturas expostas. Não tá no nosso top 1, mas é uma coisa que volta e meia cai, e não é tão difícil assim de lembrar, então eu quis trazer para vocês aqui para a gente discutir rapidinho, tá? O CCQ nas fraturas expostas, grau 1 de Gustilo e Anderson, antibiótico profilaxia, é realizada com cefalosporina de primeira geração. Então, vamos falar da classificação da fratura e da antibiótico profilaxia, tá bom? No tipo 1, né, na classificação 1, a minha ferida tem 1 centímetro, até 1 centímetro. Ou seja, essa eu consigo fazer antibiótico profilaxia só com cefalosporina de primeira geração. E tá tranquilo, o paciente responde super bem. Na classificação tipo 2, a ferida tem de 1 até 10 centímetros, ou seja, uma ferida bem maior. Além das cefalosporinas de primeira geração, eu vou adicionar um aminoglicosídeo. Foi? Classificação tipo 1, 1 centímetro, cefalosporina de primeira. Classificação 2, é de uma ferida de 1 até 10 centímetros e eu adiciono um aminoglicosídeo à cepa de primeira. Beleza? E na classificação tipo 3, é aquela classificação que tem mais de 10 centímetros. Ou seja, é uma ferida bem maior e a tipo 3 está subdividida em A, B, C. A é quando tem uma cobertura viável, eu ainda consigo, né, salvar ali aquela parte mole. No B não tem mais cobertura viável. E no C eu já tenho lesão vascular. Então, por se tratar de uma lesão, né, bem mais séria, bem mais complicada da gente manejar, a gente faz uma cefalosporina de primeira, faz um aminoglicosídeo e a gente ainda adiciona uma penicilina. E queria lembrar para vocês que esse esquema, né, também é antibiótico profilaxia que a gente faz caso essa fratura exposta tenha acontecido em ambiente rural. A gente também faz cefalosporina de primeira, aminoglicosídeo e penicilina, beleza?
Gente, isso é o que geralmente cai de fratura exposta, Egger, Anderson, saber a classificação e saber o tipo de antibiótico profilaxia. E aí, sabendo isso, vocês acertam a maioria das questões relacionadas à fratura exposta, Egger e Anderson. Beleza? Agora nós vamos para o nosso top 2, que é ortopedia pediátrica. Vou dar um tempinho aí para vocês respirarem, respirar fundo. Não se desespera, eu não sei se pediatria é o fã de muitas pessoas aqui, mas ortopedia pediátrica é complicado mesmo. Mas assim, se consola o coração de vocês, o que mais cai em ortopedia pediátrica é diagnóstico diferencial de dor em quadril, tá? Então assim, é isso que a gente vai discutir aqui nas nossas questões. Bebam aí um pouquinho de água, vou beber aqui um pouquinho também. Beleza? Respirou fundo? Vamos nessa. Esse CCQ aqui eu trouxe de uma questão que caiu no Revalida, gente. Ou seja, ortopedia pediátrica cai mesmo, tá? Então a gente tem que saber do que se trata, saber reconhecer. E eu trouxe aqui realmente o Pareto, tá? O que você precisa saber, o que você não pode ir pra prova sem saber. E naquela hora que a questão te dá aquela informação, você já fazer aquele link mental com aquela patologia, tá bom? Então, um adolescente com obesidade, mas com dor na articulação coxofemoral, eu preciso pensar em epifisiólise femoral. Gente, como eu falei, né? Na ortopedia, as questões sobre ortopedia as questões sobre ortopedia pediátrica vêm caindo muito. E é sempre sobre, sempre não, mas assim, 90% das vezes é sobre diagnóstico diferencial de dor de quadril. E é justamente sobre do que se trata a epifisiólise femoral. Existe um deslocamento do colo do fêmur em relação à epífise femoral. Ou seja, é como se o colo do fêmur escorregasse na bacia. Basicamente, em termos assim grosseiros, é isso que acontece. Na verdade, o escorregamento da cabeça do fêmur em relação à bacia. É muito comum que a gente veja em pacientes entre 11 e 15 anos. E olha, aí que tá o pulo do gato. Tá muito relacionado a algum distúrbio metabólico. Ou o nosso paciente tem algum distúrbio metabólico, ou ele tem obesidade, ou ele tem sobrepeso. Então, esse aí é o nosso pulo do gato. Inclusive, a faixa etária ajuda também. Vocês vão ver que nas outras patologias as faixas etárias são diferentes. Então, é uma coisa que ajuda a gente a diferenciar a faixa etária. E o nosso paciente ele vai ter o quê? Dor no quadril. E muitas das vezes ele vai ter claudicação intermitente, né? Aquela restrição da deambulação que ele acaba começando a sentir dor. E ele começa a claudicar, a mancar um pouquinho. E o diagnóstico ele é clínico, radiológico, e o tratamento, gente, acaba sendo cirúrgico na maioria das vezes. Se o paciente ele ainda tem uma fise aberta, a gente faz uma fixação com uns parafusos canulados, e aí a gente evita, né, a progressão daquela doença. Mas caso o paciente já tenha uma fise fechada, a gente faz uma osteotomia tardia, porque já existe uma deformidade ali. Então a gente acaba fazendo só uma osteotomia tardia mesmo, beleza? Então, o que é que eu faço? O que é que me faz pensar em epifisiólise femoral? Paciente, muitas vezes com sobrepeso, obesidade ou algum distúrbio endócrino, com dor na articulação coxofemoral. E a idade é entre 11 e 15 anos. Agora, olha como é diferente desse outro CCQ aqui. Pensar no quadro de claudicação e dor em joelho e quadris após a infecção viral. Pensar em sinovite transitória do quadril. Gente, a sinovite transitória do quadril é uma causa comum de dor e de claudicação, principalmente na criança na faixa etária de 3 a 8 anos. Olha como a faixa etária já mudou aí, ou seja, eu tenho criancinhas bem mais novas e é muito comum após uma infecção do trato respiratório superior. Ou seja, a criança ficou gripada e aí do nada a criança começa a ter dor no quadril. E aí a criança também pode ter claudicação. Só que olha a diferença aqui. Gente, a criança aqui, ela não tem nenhum defeito articular, ela não tem nenhum problema aqui. É uma sinovite transitória do quadril mesmo, por conta, né, daquela infecção viral. Ou seja, quando a gente vai examinar o paciente está em um ótimo estado geral, ele não tem nenhum comprometimento articular. Então é nesse momento que a gente vai pensar em sinusite transitória do quadril e a gente vai, né, tranquilizar a família de que não se trata de nada demais. Mas óbvio que a gente precisa fazer um repouso relativo daquela articulação por pelo menos 2 semanas
para evitar a recidiva. E a gente, óbvio, vai entrar com analgesia, vai entrar com anti-inflamatório, mas tranquilizar aquela família, né? Então, assim, olha a diferença. Sinusite na história do quadril, a faixa etária é 3 a 8 anos, temos dor e claudicação também, mas o pulo do gato é que geralmente aparece um quadro após um quadro de infecção de via aérea superior. E outra questão sobre diagnósticos de diferencial de dor de quadril. Sabemos que devemos solicitar ultrassonografia de quadril nos pacientes com manobra de Ortolani positiva. Gente, aqui essa questão fala sobre displasia do desenvolvimento do quadril. E se eu tivesse que falar o que é que mais cai nas provas em relação à ortopedia pediátrica e diagnóstico diferencial de dor de quadril, é a displasia do desenvolvimento do quadril. Ou seja, o top 1, assim, dentro, né, de diagnóstico diferencial. E aí, o que acontece? Existe uma relação anormal entre a cabeça femoral e a cavidade acetabular. E isso faz com que, se essa lesão não seja identificada precocemente, fique lesando repetidamente o acetábulo e acabe levando a uma deformidade. Ou seja, esse quadril sempre vai estar propício a ocorrer luxações nele. Então, o que é que sempre a gente vê até na pediatria, né, quando a gente está vendo o exame físico do recém-nascido, é a manobra de Ortolani, que a gente vai fazer uma flexão e uma abdução daquele quadril. E se a gente ouvir um clique, esse quadril já está luxado. Ou seja, manobra de Ortolani positiva, o quadril já está luxado. Como o quadril já está luxado, eu preciso confirmar essa minha suspeita através da ultrassonografia. Então, eu peço uma ultrassom de quadril para, muitas vezes, estar falando de um recém-nascido, né? Para aquele recém-nascido, para confirmar minha suspeita de displasia de quadril. Mas, Isa, fiz a manobra de Ortolani aqui, foi negativa. E aí, o que é que eu faço? Se meu paciente não tem displasia de quadril, vida que segue, tá liberado, tá de alta? Não é bem assim na prática, né? A gente faz uma manobra de Ortolani positiva, o paciente vai para ultrassom. Se estiver negativa, eu vou fazer a manobra de Barlow. Naquele momento ali, fiz Ortolani, vou fazer Barlow. O que a gente faz, né? Primeiro eu fiz uma flexão e uma abdução. Agora eu vou fazer uma extensão e uma adução do meu quadril. E aí, se eu ouvir um clique, significa que o meu quadril ele tem maior probabilidade de luxar. Ou seja, é um quadril luxável. Ou seja, quando eu tô fazendo um clique, eu tô luxando o quadril. Então aí é um outro paciente que a gente precisa ter bastante cuidado e acompanhar muito de perto esse paciente. Mas aí a gente falou, né, de como é que a gente investiga esse paciente e o tratamento. Gente, o tratamento aqui vai depender da faixa etária que eu diagnostiquei a displasia no meu paciente. Se ele tiver entre 1 e 6 meses, ele vai usar aquele aparelho de Pavlik por 6 semanas, que parece tipo uma fraldinha, não sei se vocês já viram. No nosso material tem uma foto, mas vocês podem dar um Google aí rapidinho. Mas se o paciente tiver entre 6 e 18 meses, eu vou tentar uma redução fechada. Se tiver sucesso, o paciente vai usar um gesso ali por uns 3 meses. Se minha redução fechada não tiver sucesso, o paciente vai para cirurgia. E se o paciente tiver mais de 18 meses, eu vou fazer uma osteotomia tardia, porque já existe uma deformidade ali, então a gente faz uma osteotomia tardia. Então, para resumir, de 1 a 6 meses, aparelho de Pavlik. De 6 meses a 18 meses, a gente faz uma redução fechada. E a partir de 18 meses, a gente faz osteotomia tardia. Beleza? Gente, isso é tudo que vocês precisam saber sobre displasia de quadril. Olha aí, é o tema que mais cai quando a gente fala de diagnóstico diferencial de quadril. E é tudo isso que vocês precisam saber. Manobra de Ortolani e a conduta, caso seja positiva e caso seja negativo. As manobras, conhecer as manobras. E o tratamento. Pronto, gente, com isso aí vocês acertam a maioria das questões relacionadas a esse tema. Beleza? E eu trouxe uma outra questão aqui de ousada, que é sobre a dor do crescimento. Gente, vocês sabiam que crescer dói? E aí entra no outro diagnóstico diferencial de dor de quadril. Ou seja, nós temos condições patológicas, mas também nós temos condições fisiológicas também. O meu paciente ele pode ter dor de crescimento. E o CCQ é que, caso tenha dor de crescimento, a terapêutica vai envolver calor local, massagens e analgésicos. Mas aí vamos lá. Poxa, Isa, você falou de tantas patologias agora, que uma está relacionada à infecção de via aérea superior, a outra
o paciente tem claudicação, ele tem acometimento articular, o outro a gente identifica pela mamão de ortolane. E aí, a dor de crescimento, onde é que entra nisso aí? Gente, a dor de crescimento, vocês vão ver que quando a gente vai interrogar o nosso paciente ou a família, a gente vai ver que a dor, ela é bilateral, ela acomete os dois membros. E aí, tanto na coxa, panturrilha, ou o membro que estiver sendo acometido ali, e é bilateral. E olha, uma característica muito curiosa da dor de crescimento, ela piora muito à noite. Gente, o paciente às vezes chega a acordar com dor. Imagina, a família fica super assustada. E quando o paciente acorda, não tem mais dor. A dor passou, o paciente está magicamente curado. E os períodos de dor também são intermitentes. Dói, depois para de doer, depois o paciente volta a sentir dor. E o paciente não tem, gente, nenhuma relação, ele não sente nenhuma dor, ele não claudica durante a atividade física. Não tem nenhuma relação com a atividade física a dor. Ou seja, completamente diferente do perfil de paciente que a gente estava vendo, né? E a dor melhora quando a gente faz massagem no local, quando a gente faz analgesia. Ou seja, tudo isso fala a favor de dor de crescimento. E o que vai matar mesmo, fazer o pulo do gato, é quando a gente vai para o exame físico desse paciente, o exame físico está normal. Ou seja, não tem nenhuma alteração de exame físico na dor do crescimento. Até porque é um processo fisiológico que está acontecendo. Beleza? E aí, nós vamos falar de uma outra questão sobre ortopedia pediátrica, mas prometo que não é sobre diagnóstico diferencial de dor em quadril. Saber que em crianças entre 12 meses e 4 anos de idade é comum a ocorrência de pronação dolorosa, geralmente após a tração do braço quando esticado, e seu tratamento é a redução. Gente, a pronação dolorosa é o deslocamento da cabeça do rádio em relação ao ligamento anular do cotovelo. É muito comum em crianças entre 12 meses e 4 anos, justamente porque é uma lesão que acontece quando o familiar ou o cuidador está tentando puxar aquela criança, quando a criança está tentando tirar a criança do chão, ou a criança está correndo para evitar que a criança corra, né? A criança com o cotovelo esticado, a gente acaba puxando e aí acaba fazendo essa pronação dolorosa. Apesar de assustar bastante os cuidadores, né? A criança chega também bastante chorosa, na maioria das vezes. A família chega se sentindo super culpada com o acontecido. O tratamento é apenas reduzir aquela luxação que aconteceu, tá? Então, assim, a gente não precisa imobilizar, a gente reduz a luxação e aí orienta, né? Todos os cuidados para não puxar a criança dessa forma, puxar pelo cotovelo, evitar, enfim, arranjar um outro meio de controlar a criança sem ser puxando a criança pelo braço, tá bom? E é isso, gente. Olha como a ortopedia pediátrica é 90% diagnóstico diferencial de dor em quadril e cai em pronação dolorosa também. Mas o quadro é esse, né? A criança estava correndo, o cuidador, o genitor foi puxar a criança, foi tentar tirar a criança do chão e aí puxou a criança com o cotovelo esticado. E agora a criança sente dor, restrição da mobilidade. E aí chega contando a historinha pra gente. Na nossa questão, a gente vai pensar em pronação dolorosa e tratamento é reduzir a luxação. Apenas a subluxação, né? Que não chega a luxar de verdade. Beleza? Todo mundo bem? Todo mundo vivo até aqui? Foi tranquilo? Beleza. Agora a gente vai falar sobre lesões nervosas e musculares. Gente, confesso pra vocês que esse foi o momento dos CCQs que eu tive mais dificuldade de elaborar. Porque pensa aí, todas as lesões nervosas, todas as lesões musculares que existem, para eu tentar colocar aqui em 5 CCQs. Então, eu me esforcei, elaborei aqui CCQs pra gente discutir, baseado sempre no que mais cai, tá, gente? Isso aqui é o Pareto. O que vocês precisam saber para acertar a maioria das questões. E nosso CCQ é saber que o nervo fibular profundo é responsável pela dorsiflexão do hálux esquerdo. Gente, é isso o nosso CCQ. E traduzindo aqui, resumidamente, é o fibular profundo, que é o nervo acometido quando o paciente tem um pé caído. Aquela patologia aí que a gente conhece de boca como um pé caído, pronto. É a lesão do fibular profundo. O fibular superficial também pode ser acometido, mas nessa questão tratava especificamente de fibular profundo, tá? E aí, aproveitando o gancho sobre pé caído, eu trouxe também sobre a mão caída, que nesse caso, o nervo acometido vai ser o rádio. Quando a gente tem lesão no rádio, a mão tende a ficar com esse aspecto de caída. E aí, já se a lesão for no ulnar,
o paciente vai ter mão em garra, tá? Então, rádio, mão caída, unar, mão em garra. E se o paciente tem uma dorsiflexão do hálux esquerdo, ou seja, o pé caído, a gente vai pensar em fibular profundo e também pode ser do superficial. E agora, o carro-chefe, né, das coisas que mais caem, lesões nervosas e musculares, é síndrome do túnel do carpo. E o nosso CCQ é saber que na síndrome do túnel do carpo, o nervo mais afetado é o mediano. Gente, a síndrome do túnel do carpo é a mononeuropatia com presença focal mais comum que a gente vê no nosso ambulatório da ortopedia. Se você for conversar com as pessoas, a maioria das pessoas que fazem esse trabalho, muitas vezes relacionada a trabalho repetitivo, tem síndrome do túnel do carpo. Ou seja, muito comum. Então, muito comum também cair na sua prova pela alta incidência que a gente vê nas práticas mesmo de vida. E o que acontece é uma compressão daquele nervo mediano, né? Então, toda a sintomatologia do paciente de dor, de formigamento, de parestesia, perda de força, é por conta do acometimento do nervo mediano. E aí, quando esse paciente chega, a gente pode fazer duas manobras super legais no nosso ambulatório, que podem e vão estar na sua prova, né? Que é a manobra de Schnell e a manobra de Fallin. A manobra de Schnell, eu vou percutir onde o nervo mediano passa. E aí o paciente vai ter dor percussão do nervo mediano. Já a manobra de Fallin, eu vou pedir para o paciente fazer uma hiperflexão dos punhos. E aí o paciente ele vai ter dor e parestesia do local onde é irradiado pelo nervo mediano. Então, assim, esse é o nosso exame físico, né, que é super sugestivo. A gente também pode pedir eletromiografia para tentar chegar no diagnóstico mais fechado, se a gente está em dúvida do diagnóstico. E, gente, o tratamento é conservador, tá? Uso de prótese, fisioterapia, analgesia. Existem poucos relatos de tratamento cirúrgico, é só se o paciente tiver muita perda de função mesmo, ele tá com muito acometimento de vida diária, mas no geral, síndrome do túnel do carpo, tratamento conservador, manobra de Schnell e Fallin positivas quando a gente faz o exame físico do paciente. E, por último, das lesões nervosas e musculares, eu trouxe uma lesão muscular, já que já falamos até agora de lesões nervosas. Pensar em síndrome do manguito rotador em paciente com dor no ombro, que piora à noite, piora a rotação externa, a adução e com manobra do pinçamento positiva. Gente, o manguito rotador é constituído por 4 músculos, né? O infraespinhal, o subespinhal, o redondo menor e o subescapular, além dos tendões, dos ligamentos. E aí, a gente pode ter síndrome do manguito rotador por diversos motivos. Por desgaste do tendão, por espanão ósseo anterior, por trauma, inclusive, né, no local. E aí, como é que a gente vai pensar que o paciente tem síndrome do manguito rotador? Quando o paciente ele começa a ter relatos de dor no ombro, e essa dor piora a extensão e a rotação externa, né, a abdução também. Então, assim, o paciente pode falar que piora à noite, principalmente se ele dormir, né, por cima do ombro, a dor piora muito à noite. E é isso que a gente vai fazer no nosso exame físico. A gente vai fazer uma extensão, a gente vai fazer rotação externa, a abdução naquele paciente, e a gente vai notar que o paciente tem dor e restrição da mobilidade. E aí a gente pode até achar crepitação, né, no exame físico desse paciente. E a manobra de pinçamento também é uma coisa que a gente pode achar, e se tiver positiva, fala muito a favor de síndrome do manguito rotador. Que a gente vai, com uma mão, a gente vai estabilizar a escápula do paciente, e com a outra, a gente vai fazer uma extensão do ombro com o paciente na posição ortostática. A manobra positiva, se o paciente ele sentir dor quando o movimento passa do ângulo de 90 graus. Ou seja, tem uma manobra, né, de pinçamento positiva. E aí, o exame físico não é perfeito, eu tô pensando ali em síndrome do túnel ou síndrome do manguito rotador. Eu preciso, gente, de um raio-x ou de um ultrassom para eu determinar, confirmar mesmo o diagnóstico e determinar a gravidade da lesão para a gente decidir o tratamento desse paciente, beleza? E o nosso último CCQ, e essa questão caiu no Revalida e no nosso material tá marcado de bandeira vermelha, é sobre lombalgia. Gente, a lombalgia é uma das queixas mais comuns no PS, eu trabalho na emergência e eu atendo por dia mais de 5 casos de lombalgia. E como é que eu sei que meu paciente com lombalgia precisa de um exame de imagem e não precisa? Então vamos lá, o meu paciente que não precisa de exame de imagem, gente, ele vai para casa com analgésico, anti-inflamatório e fisioterapia.
O meu paciente que precisa de um exame de imagem, esse paciente vai fazer um exame de imagem, beleza? E quais seriam as indicações? Se meu paciente tem algum fator de risco ou algum sinal de alarme que a gente faça pensar, não, gente, esse paciente é melhor a gente investigar melhor. Que é o que a gente chama dos red flags para a lombalgia. Então, anota aí. Se meu paciente tem uma idade maior que 50 anos e aí começou a ter lombalgia, se o paciente tem um histórico de neoplasia, será que é uma metástase ali, aquela lombalgia? Então, preciso investigar. Se o paciente usa corticoide, né, continuamente, se o paciente está com febre no momento relacionado à lombalgia, e aí nota que aí, nesse caso a gente já pode pensar na pielonefrite, não tanto falando da parte ortopédica, mas falando da parte clínica, ou seja, o paciente está com febre, lombalgia, seria interessante, né, um exame de imagem, com certeza, para esse paciente. Se o paciente tem um traumatismo importante, imagina, o paciente teve uma queda da própria altura e agora está com lombalgia. Muito importante que esse paciente faça um exame de imagem. Se o paciente com lombalgia tem déficit sensitivo, motor, está com lombalgia e começou a ter parestesia, esse paciente precisa de um exame de imagem. Perda de peso não explicada, se o paciente tem uma suspeita de espondilite anquilosante, se meu paciente fez uma visita recente ao médico no último 1 mês e mesmo assim não melhorou. Ou seja, meu paciente, né, quando foi no médico, o médico identificou como um paciente que não precisava de exame, tratou, mas o meu paciente, em menos de 1 mês, ele retorna com queixa de lombalgia ainda, mesmo fazendo as medidas que foram orientadas, meu paciente não melhorou. Esse meu paciente precisa de exame de imagem, gente. E se a gente tem uma suspeita que o paciente está com ganho secundário, ou seja, se o paciente está... a palavra não é bem enganando, mas assim, somatizando a lombalgia por algum outro motivo não explicado, é bom que a gente faça um exame de imagem para elucidar, né, e ver que tá tudo bem e não tem nenhum motivo para o paciente estar se submetendo àquela situação, beleza? Então, o meu paciente tem red flag, ele vai fazer o exame de imagem e eu vou tratar conforme eu identifiquei no exame de imagem. Meu paciente não tem red flag, é um paciente de 18 a 19 anos, está com lombalgia, não tem nenhum red flag, o paciente vai receber anti-inflamatório, analgesia e fisioterapia. Beleza, gente? Esses são os 15 CCQs que eu preparei para vocês para falar sobre ortopedia. Lembrando mais uma vez para vocês que eles foram baseados nas últimas questões que caíram nos últimos 5 anos e principalmente questões do Revalida. Eu trouxe aqui o que era Pareto, o que foi analisado, que é o que mais cai, tentando trazer para vocês aquilo que vocês iam para a prova e acertariam. Eu espero que eu tenha trazido isso com um pouco mais de facilidade, que quando eu fui fazer essa apostila pela primeira vez também foi difícil para mim pegar esse material e transformar nisso. Então eu espero que eu tenha conseguido sanar aí a dúvida de vocês e trazer os pontos mais importantes aí para ficar na cabeça de vocês, fazer esse link mental. E eu vou abrir agora para as dúvidas. Prometo que vou tentar responder, mas caso eu não consiga, a gente conversa. Manda lá no grupo da Aristo, vem no meu privado, para a gente conversar melhor. Espero que vocês tenham gostado dessa forma de trazer os 15 CCQs da ortopedia. E aí, basicamente, tudo isso que a gente conversou, a gente tem nos nossos materiais, na nossa apostila de ortopedia. A maioria dessas informações estão lá. Uma ou outra que eu trouxe mais específica relacionada ao Revalida. Mas é isso. De ortopedia pediátrica, que eu sei que eu acho que é o que assusta muito as pessoas. Pensa nisso, né? Pensa em estudar dor, diagnóstico diferencial de dor no quadril, na população pediátrica, que vocês com certeza vão acertar em 90% das questões. Beleza? É isso, gente. Boa prova para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!